Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente vão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Mas eu tinha começado na semana retrasada essa série aqui, a história de Jó vista através das lentes da graça. Eu fiquei meio preocupado de começar isso aqui, porque eu achei que podia ficar um estudo meio seco, meio pesado, mas eu acho que a gente precisa de vez em quando abordar certas coisas, porque em especial o Antigo Testamento. Você precisa entender o Antigo Testamento pela perspectiva da Nova Aliança. Tentar entender o Antigo Testamento sem a Nova Aliança dá ruim, dá zebra, gera muitas vezes entendimentos errados e até heresias. Então eu preciso da perspectiva da Nova Aliança, a perspectiva da graça, para olhar para o Antigo Testamento de uma forma geral, não só para o livro de Jó, mas para qualquer parte do Antigo Testamento e entender essa maneira nova de entender, de interpretar o Antigo Testamento, que é usando as lentes, os óculos da Nova Aliança. Os óculos da Nova Aliança, que é a Aliança da Graça. E, na verdade, esse título ficou um título assim, não é um título muito atraente, para você botar na capa de um CD. Mas o título que eu queria mesmo era mais comprido. Ele ia ser Como evitar ser dirigido simplesmente pela experiência, pelas tradições, pelo legalismo, entender a origem do mal que ataca nossas vidas, ser dirigido pelo Espírito Santo, conhecer a Deus e andar em vitória. Mas eu achei que ia ficar muito grande para colocar na capa de um CD. Não ia caber. Então eu voltei para um título mais simples, que não tem muito impacto, que não chama muita atenção, mas que é o que a gente quer ministrar e veicular para a gente entender a história de Jó vista pela perspectiva, pelas lentes da graça. E algumas bases que eu lancei aqui, que eu quero dar uma repassada só para a gente reavivar na nossa cabeça. Para você entender esse livro, a primeira coisa que você tem que entender é que na Nova Aliança é revelado e mostrado para nós que Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Essa é a essência dele. Se você perceber a Deus de alguma outra maneira, você está completamente equivocado. Porque aquilo que a Bíblia diz, quando João define quem Deus é, na perspectiva da Nova Aliança, Deus é amor. Essa é a revelação plena, concreta, real de quem Deus é. Embora no Antigo Testamento você possa até desconfiar que Ele é qualquer outra coisa, no Antigo Testamento fica claro, Deus, Ele é amor. Esse Deus que é amor, Ele é nosso Pai. Abba. Abba é a palavra em aramaico que é a maneira mais carinhosa de um filho se referir ao pai. Abba, paizinho, pai querido, pai amado, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o Senhor que sustenta, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é tudo isso, mas antes de tudo isso, a Nova Aliança revela para nós que Ele agora é nosso Pai. Ele continua sendo o Senhor dos exércitos, Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, todos esses atributos não sumiram, mas antes disso, Ele é para nós, gente da Nova Aliança, um Pai amoroso, um Pai que nos ama profundamente, que nos ama incondicionalmente. Quando a gente fala sobre Deus nos amar incondicionalmente, as pessoas ouvem certas coisas e parece que o diabo coloca um filtro para que ela ouça outra coisa. Você diz uma coisa e ela ouve outra. Então tem gente que, não sei nem se tem certeza se elas ouvem direito aquilo que a gente prega, mas tem gente que sai por aí, não, essa mensagem é da graça, esse pessoal aí, o fragalho, está dizendo aí que Deus é graça, que Deus é amor, então agora pode tudo, pode meter o pé na jaca, pode pecar à vontade, porque Deus, Ele te ama incondicionalmente, porque a graça, está tudo perdoado. Gente, eu preciso entender que nunca ninguém, nenhum pregador honesto que pregue a graça genuína, nunca disse que está todo mundo liberado para pecar. Nunca ninguém disse isso. Eu não sei esse filtro que o diabo coloca, que a pessoa ouve esse tipo de coisa, e na verdade nunca ninguém falou isso. Deus continua sendo absolutamente contra o pecado, mas isso não impede de Ele nos amar incondicionalmente. Amém? Ele nos ama incondicionalmente, e esse Deus que nos ama incondicionalmente, Ele não é o autor do mal na vida do homem.
Isso parece que não é muito claramente entendido. Na verdade, uma coisa que puxa a outra. Deus é amor. Por ser amor, Ele é nosso Pai. Por ser nosso Pai, Ele nos ama. E o amor com o qual Ele nos ama é um amor incondicional. Então, o Deus que é amor, que é nosso Pai, que nos ama incondicionalmente, não é e não pode ser o autor do mal na vida do ser humano. Mas parece que isso não é muito bem entendido em muitas igrejas. E acabam usando até mesmo o livro de Jó como um exemplo de coisas que podem acontecer na sua vida se der na telha de Deus de te disciplinar. Então, de repente, Deus pode achar que você precisa ser disciplinado e Ele vai fazer com você semelhante, igual ou pior do que Ele fez com Jó. Então, assim te diz o Senhor, cuidado, segura aí que lá vai bomba. E a pessoa, caramba, realmente está na Bíblia, Jó, a história de Jó está na Bíblia. E o camarada usa o exemplo de Jó. Mas eu preciso me lembrar que Deus, Ele é um Deus justo. Deus não poderia ignorar o problema do pecado. Esse Deus que é um Deus bom, Ele também é um Deus justo. E justamente por ser um Deus justo, Ele não poderia ignorar o pecado, e Ele não ignorou. Ele trabalhou em cima disso, Ele traçou um plano, e Ele enviou o seu próprio Filho, em forma humana, para ser o nosso representante, o nosso substituto, e o sacrifício perfeito e definitivo. Então agora em Cristo, você e eu, nós somos justificados. Em Cristo nós somos justificados. Sabe, essa coisa dessa preocupação de que a mensagem da graça abre margem, dá margem para que as pessoas vivam no pecado. O apóstolo Paulo acusava o apóstolo Paulo da mesma coisa. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, dizendo assim, peraí gente, como é que nós, que morremos para o pecado, vamos continuar vivendo no pecado? Se nós morremos no pecado, você estava vivo, mas em Cristo você morreu, foi sepultado, e você nasceu de novo em Cristo. Quando você estava sem Ele, você era um pobre, miserável pecador e vivia no pecado, ainda que você não estivesse na prática contínua e constante do pecado. Porque a natureza que havia em você era a natureza pecaminosa. Mas você morreu espiritualmente, nasceu de novo em Cristo, e em Cristo você tem uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. Então você morreu para quê? Você morreu para o pecado. Como é que nós vamos viver no pecado, nós que já morremos e nascemos de novo em Cristo? Não faz sentido, não faz o mínimo sentido. Agora, há pessoas que frequentam igrejas e que ainda estão na prática do pecado? Claro que existe. Essa pessoa está vivendo debaixo da graça? Não. Essa pessoa já entendeu quem Deus é? Não. Ela já entendeu quem ela é em Cristo? Não. Mas ela frequenta uma igreja? Não quer dizer absolutamente nada. O fato de alguém frequentar a igreja não faz dessa pessoa necessariamente um cristão. Assim como se você resolver se mudar para o McDonald's, você não vai virar um hambúrguer. Você pode morar na garagem, você não vai virar um Maserati por causa disso. Você pode morar na garagem do seu prédio, você não vai virar um carro por causa disso. O fato de alguém frequentar uma igreja não faz dessa pessoa necessariamente um cristão. O que faz de alguém um cristão é muito mais do que somente frequentar uma igreja. Ela precisa nascer de novo. Ela precisa ser uma nova criatura, ter um encontro com Deus. E é isso exatamente que o livro de Jó coloca. Nós precisamos de ter um encontro com Deus, nós não podemos viver na base somente de termos informações sobre Deus. Nós precisamos de ter um encontro real com o Deus vivo. Amém? E não apenas ter informações sobre Ele. Jó, capítulo 1, versículo 1, diz lá que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. O currículo de Jó era um currículo praticamente perfeito. Ficha corrida do cara, só tinha coisa boa. Camarada que era íntegro, justo, temia a Deus, evitava fazer o mal. E muita gente, nas igrejas, pensa que se você passa por algum tipo de tribulação, isso é fruto de algum pecado, como pensavam, ou como pensaram os amigos de Jó. Aqueles 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, eles entraram numa que Jó tinha cometido alguma coisa que ele ainda não tinha contado, que estava em secreto, que ele ainda não tinha falado para ninguém, mas ele tinha aprontado alguma, e é isso que muitas pessoas pensam. Elas julgam de uma maneira completamente absurda e errada. Cara, o fulano está passando por essa tribulação, ele deve ter aprontado alguma. Ele abriu brecha. No evangeliquez é esse o termo. Abriu brecha para o diabo entrou na brecha. Só pode ser isso. Ele deu brecha, o diabo entrou porque ele pisou na bola. Mas Jó, era assim que pensavam os 3 amigos de Jó a respeito dele.
Mas Jó tinha um currículo maravilhoso, um currículo impecável. Um camarada que era íntegro, justo, temia a Deus, se desviava do mal. Caramba! Deus permitiu que Jó passasse pelo que passou, porque Deus queria que fosse removida da vida de Jó uma raiz altamente prejudicial, que é a raiz da autojustificação. Jó passa o livro quase que inteiro se auto-justificando. Não, mas eu não fiz, porque eu sou gente boa, eu sempre ajudei os pobres, as criancinhas, os necessitados, as viúvas, e o pessoal na cidade sempre me respeitou. Quando eu chegava, os jovens se levantavam, os velhos até colocavam a mão na boca para não falar na minha frente, porque eu era muito respeitado, eu sou um cara gente boa, eu tenho razão. Quem está fazendo esse estrago todo na minha vida não é ninguém além do próprio Deus. E ele jogou a culpa toda para cima de Deus. Fruto dessa autojustificação. E o problema da autojustificação é que ela gera uma coisa chamada coitadismo. É uma linha filosófica, coitadismo. Né? Tem o existencialismo e tem algumas outras linhas, e entre essas linhas filosóficas tem o coitadismo. O que é o coitadismo? É uma linha de pensamento que no Brasil, ela se espalhou feito uma praga, e que durante anos e anos, e talvez durante séculos, o brasileiro sempre pensa que ele coitado, nós somos sul-americanos, gente atrasada, moramos num país de terceiro mundo, né, nossa moeda não vale nada, o pessoal é inculto, olha só quanta ignorância, de tudo ignorante esse povo aí, olha esse povo aí, atrasado. A gente vive com essa mentalidade de coitadismo. E o que é pior, a gente começa a atribuir, por causa da mentalidade do coitadismo, a gente começa a atribuir a todo mundo a causa e a razão dos problemas que a gente tem. Se eu tivesse nascido em outro país, que não o Brasil, se eu tivesse nascido num país de primeiro mundo, eu não estava nessa pindaíba, eu não estava nessa pior. Se eu tivesse nascido, se eu fosse menos escurinho do que eu sou, seria diferente. Se eu tivesse outros pais, o culpado dos meus problemas são os meus pais. Não, o culpado é a sociedade, o culpado é o governo. Então todo mundo tem culpa. Então, porque todo mundo tem culpa, menos eu sou merecedor de compensações. Então eu mereço bolsa isso, bolsa aquilo outro, cota para entrar na faculdade, cota para entrar no emprego. Eu mereço tudo porque eu sou uma vítima, eu sou um coitado. Essa é a mentalidade que o brasileiro foi recebendo e aprendendo. Agora, quando você assume essa mentalidade, essa é a mentalidade da derrota. Eu estou escrevendo, aliás, já escrevi, e vai ser lançado até antes do final do ano, qualquer hora dessa aí a gente vai já publicar o meu segundo livro, cujo título é esse, Vencedor ou Vítima? O que você quer ser? Qual é a decisão que você vai tomar? Ser um vencedor ou vítima? Porque quem escolhe você ser um vencedor ou uma vítima não é a circunstância, não é a vida, não é a sorte, não são as estrelas, não é Deus, é você quem escolhe isso. É uma postura que você assume diante da vida. Ainda que você identifique que há muitas pessoas que são culpadas da situação que você tem hoje, por um outro lado, tem muita gente que tem te ajudado. Não tem só pessoas que causaram coisas negativas na sua vida. Você há de admitir que há pessoas que causaram um impacto positivo na sua vida também. Amém? Isso é válido para a vida de qualquer um. E eu tenho que me posicionar. Eu vou ser vítima ou eu vou ser uma atitude de vencedor? Eu vou ter uma atitude de vencedor. Sabe, essa semana eu assisti novamente, botei um vídeo no YouTube para assistir uma entrevista que um repórter brasileiro foi fazer de um professor americano, um professor de Harvard. E esse professor, ele foi entrevistar, porque esse professor começou a ficar muito famoso e conhecido até internacionalmente pela sua postura liberal. E esse repórter foi para lá com uma mentalidade completamente oposta. Resultado, em vez de uma entrevista, ele acabou fazendo um debate. E nesse debate, o coitado do repórter levou uma surra filosófica, porque não tinha um argumento que ele apresentasse que o homem não apresentasse um argumento superior, mais lógico e mais coerente. E uma das coisas que esse homem disse foi o seguinte: eu nasci num país, numa época, nos Estados Unidos, aonde o que prevalecia era o racismo. O brasileiro fala muito de racismo, mas o brasileiro não sabe o que é racismo. A gente tem essa preocupação, e hoje em dia se fala demais, porque se conseguiu criar nos últimos 20 anos uma mentalidade de eles e nós e eles, os ricos e os pobres, os da direita e os da esquerda, os bonitos e os feios, os gordos e os magros, os decentes e os indecentes, o do nosso time e o resto. Se criou nesse país essa mentalidade de antagonismo,
que nunca houve na história do Brasil. E uma dessas mentalidades é, eles, a elite branca, e nós, o povão de raça escura. O brasileiro não sabe o que é racismo. Esse camarada disse, eu vivi e nasci numa cultura racista. Você quer saber o que é racismo? Volte para os anos 60, porque racismo é você ter um país onde nas leis do país diz que você, por ser negro, não pode frequentar o mesmo restaurante e comer a mesma comida que eu frequento e como. Onde há uma lei que diz que você não pode ir ao mesmo banheiro que eu vou, que você não pode frequentar a mesma escola que eu frequento porque você é negro e eu sou branco. Isso é racismo. Você quer saber o que é racismo? Volte no tempo, vá para a África do Sul na época do Apartheid e você vai encontrar coisas como, existia uma lei na África do Sul na época do Apartheid, que se você dirigindo numa estrada ou numa rua, atropelasse um branco, isso dava uma encrenca do tamanho de um bonde, você ia sofrer processo, você ia provavelmente ter sanções, ser considerado culpado. Mas se você atropelasse um negro, tudo que você tinha que fazer era ir na delegacia para avisar, para remover o corpo. Só isso. Como se tivesse que tirar lixo da estrada. Esse homem disse, eu nasci num país com essa cultura, onde essa cultura era prevalente, onde os negros não tinham direito. Mas eu entendi desde cedo que, embora eu não pudesse frequentar as mesmas escolas que aqueles que hoje são meus colegas e pares em Harvard, que dão aulas em Harvard como eu entendi que eles frequentavam escolas melhores e que eu frequentava escolas piores. Então eu entendi que se eles depois da aula tinham que estudar 1 hora, eu tinha que estudar 5. Sabe o que eu fiz? Eu, em vez de ficar reclamando, eu estudei 5 horas depois da aula todo dia. Resultado, hoje eu estou no mesmo nível deles e até acima de muitos deles. Porque eu corri atrás. E se você correr atrás, Deus vai te abençoar e as portas vão se abrir. Mas se você fica, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me liga, a foto não serve para mim por causa da minha cor, porque eu sou mulher, porque eu sou baixo, porque eu sou gordo, porque eu sou amarelo, porque eu sou bonito, porque eu sou feio. Porque todo mundo tem motivo para reclamar. Rapaz, eu não consigo nada, sabe por quê? Porque eu sou bonito demais. Então as pessoas me odeiam por causa da minha beleza. E você? Não, o meu problema é o diferente, porque eu sou feio pra caramba, ninguém me aceita. E o outro ali, qual é o problema? Rapaz, o meu problema é que eu sou muito gordo, então ninguém me aceita. E você é porque eu sou magrelo, então todo mundo zoa de mim porque eu sou magrelo. Todo mundo tem motivo para reclamar. Mas se você continuar nessa, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Se você cultivar a mentalidade do coitadismo e não disser, quem pode fazer a minha vida andar para frente são 2 pessoas e só essas 2. Eu e Deus, me incentivando, me encorajando, me colocando para frente, e Ele vai abrir as portas e eu vou vencer. Não importa a cor, não importa a idade, não importa nada, Deus pode e já fez de você mais que vencedor. Amém? Amém. Aleluia. Você não pode ter uma mentalidade de vítima, mas uma mentalidade de vencedor. Sabe, a primeira coisa que eu preciso lembrar quando eu estudo o livro de Jó, é que a experiência de Jó não é para ser repetida na vida de ninguém. Nós passamos por lutas, por sofrimentos, nós passamos por dificuldades, por tribulações, mas nós temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus, que já nos redimiu, que já pagou o preço pela nossa redenção. Jó não possuía. A situação dele era diferente. Deus teve que provar para Jó, na prática, que ele estava cheio de uma autojustificação, de uma autopiedade. Se Deus mandasse um anjo para dar uma lição, Jó talvez não aprendesse, até porque ele não conhecia e não sabia identificar Deus. Então Deus teve que na prática mostrar para ele, para depois ele dizer, agora eu estou te conhecendo, agora eu estou entendendo a mensagem. E Jó mudou a sua perspectiva completamente. Sabe, logo no início do livro a gente vê que Satanás promoveu um ataque violento contra a vida de Jó. No entanto, Jó achava que aquilo tudo vinha de Deus. Quando você vai no Antigo Testamento, as pessoas no Antigo Testamento não tinham uma revelação clara de quem o diabo é. Você vê que o diabo pouco é citado no Antigo Testamento. O povo de Israel pensava, quando os filisteus atacavam a eles pensavam que aquilo era só um povo e que antipatizava com eles. Eles não conseguiam entender que no mundo espiritual havia uma influência diabólica para que aquele povo os perseguisse. Eles, quando tinham algum problema com os amalequitas, eles achavam que era só um povo que tinha uma diferença cultural e que tinha uma pinimba com eles. Mas, na verdade, havia uma situação espiritual, uma inspiração diabólica para que o povo de Deus fosse destruído. Mas o diabo não era muito bem entendido. Então, você vai ver que no Antigo Testamento as pessoas atribuíam o bem a Deus, mas o mal também era atribuído a Deus. E o diabo só é revelado para valer quando Jesus entra em cena e ele vem dizer o seguinte, olha só, o diabo
Ele existe e ele vem somente para uma coisa, para roubar, matar e destruir. Quando você vê morte, destruição, roubo, quem está fazendo aquilo ali não é Deus, porque o diabo é que vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus não é roubar, não é matar, não é destruir, é dar vida, zoe, vida em abundância. Amém? Jó, ele ficou meio paranoico, meio atônito, meio perturbado, perdido, porque ele sabia que não havia cometido qualquer ato que pudesse dar algum tipo de justificativa para aquele sofrimento. Por sua vez, aqueles 3 amigos, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, eles achavam que devia haver algo escondido, que Jó ainda não tinha contado, que Jó ainda não tinha falado, que tinha alguma coisa que justificava aquela situação. E veja bem o seguinte, esses caras quando foram até Jó, eles não foram lá para criticar Jó, eles não foram lá para massacrar Jó psicologicamente. A ideia era ir confortar, consolar Jó. Tanto é que a Bíblia diz que quando eles chegaram, os 3 olharam, viram Jó naquela situação, doente, cheio de tumores malignos, dos pés até a cabeça, os caras até choraram. Só que as bases que eles tinham, as bases filosóficas e espirituais que eles tinham para confortar Jó, só podia dar ruim. Só podia dar errado, porque eram bases da experiência, da tradição, do legalismo, e só podia dar ruim, e deu ruim. Aí você vai ver que ele faz, o tal que ele faz porque alguém tinha que fazer, então ele faz. O tal dele faz com base na experiência, na minha experiência, Jó, não há ninguém que seja justo, que faça o bem, que esteja passando por algo semelhante. Por outro lado, eu vejo que quem faz o mal acaba numa situação semelhante à tua. Então, Jó, está na cara. Tu aprontou alguma e não está contando. Tu não está falando para ninguém, mas tem alguma coisa aí. Você precisa se abrir, você precisa falar a verdade. Por outro lado, Bildade, o bonitão, dizia que, de acordo com a tradição, Jó havia se esquecido de Deus, porque a tradição diz que quem se esquece de Deus cai nessa situação que você está aí, se afastou de Deus, então você está nessa situação, e que ele estava escondendo atrás de uma cortina de hipocrisia. Jó, esse negócio de você ser um cara íntegro, de você ser um cara legal, que ajuda os necessitados e os pobres, isso aí é uma cortina de fumaça que tu está lançando para fazer imagem para inglês ver, mas tu tem alguma coisa que tu ainda não falou, confessa, fala, abre aí o teu coração. E Jó só se diz, não, mas eu não fiz, eu sou gente boa, eu sempre ajudei os pobres, as viúvas, as crianças, os necessitados, sempre se justificando. Cada vez ele se justificava mais. Mas queriam arrancar de Jó, de qualquer maneira, uma confissão de alguma coisa que ele tinha feito e que ele jurava que não tinha feito coisa nenhuma. Por sua vez, Zofar, com uma base legalista, dizia que Jó precisava buscar no seu coração algum pecado não confessado. Esse aí já foi direto na canela. Jó, você tem algum pecado que você não confessou. Então, se você abrir o seu coração, se reaproximar de Deus e confessar o seu pecado, Deus vai mudar essa sua circunstância. E Jó se justificando, mas eu não fiz nada. Jó, confessa. Esse tipo de mentalidade ainda prevalece em muitas igrejas ainda hoje. Tem igreja que faz retiro. 3 dias para você confessar. Você recebe um bloco, caneta, durante 3 dias você tem que ir lembrando para ir escrevendo, para no 3º dia queimar numa fogueira. E você tem que ficar lembrando o que eu fiz isso, eu fiz aquilo, será que eu fiz? Vai botando no caderninho. E é ruim de lembrar de pecado, né? É ruim de lembrar. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu saí um dia, isso aconteceu uma vez, eu saí com a gangue, a gente era uma gangue de rua, e a gente saía para zoar, ia zoar em algum lugar. Ou saía, de repente, combinava. Sabe aquele negócio de combinar briga? Ó, a gente mora aqui, eu morava na rua 19 de fevereiro, em Botafogo. Agora vai ser a turma da 19 de fevereiro, nós vamos chegar aí na Paulino Fernandes, vamos arrebentar com vocês. Aí já ficava marcado, terça-feira, 5 horas da tarde. A gente saía para zoar. E aí, numa dessas, a gente ia para a loja de departamento, todo mundo junto, invadia a loja, assim, para pegar umas coisinhas que a gente não tinha. Não era assalto, não era nada disso, não. Era coisa leve. Coisa boba, pequena, besteira. Já passou, aleluia, está no passado. A gente ia sair de um dia dele, não me lembro o que a gente vai fazer, mas a gente ia indo para algum lugar para zoar, alguma coisa, para zoar mesmo. Só que no caminho a gente ia a pé, porque não tinha dinheiro nem para passagem, a gente ia a pé, e a gente andando a pé passou na porta de uma igreja. Aí alguém da turma, da gangue, olhou para a igreja e falou assim, pô, a gente podia entrar para confessar.
Aí, pessoal, bateu aquele espírito de religiosidade, né? Pô, é mesmo, né? Vamos confessar. E então aquela galera dentro da igreja falou com alguém lá, a gente veio confessar. Chamaram o padre olhou e falou, meu Deus, aí entrou no confessionário. E foi uma para os outros, e a gente não tinha o que falar. E a gente fala, sabe aquela confissão? Eu desobedeci mamãe, respondi papai, matei aula. Aquela confissão besta. Porque é ruim de você ficar lembrando de pecado. Você não quer lembrar das coisas, você quer esquecer aquela bodega. Então você não diz que você foi na hora do departamento e roubou alguma coisa. Você não diz que você foi na rua não sei onde e quebrou a cara de meia dúzia. Você confessa as besteiras. Então pessoal, mas hoje em dia ainda tem essa, tem que arrancar. Não, mas que já levou? Não, você tem que confessar, confessa, porque tem coisa aí. Você está debaixo de maldição, enquanto você não confessar, e aí a pessoa, até ela confessa o que ela não fez. Até o que ela não fez, ela bota naquela leite para atacar naquela fogueira. Mas isso aí é exatamente o que estava acontecendo com base nesses três caras. A pressão que eles estavam colocando em cima de Jó, e tudo isso só fazia aguçar ainda mais em Jó a sua autojustificação e a sua revolta contra Deus. Cada vez mais ele acusava Deus. Há uma frase que Jó diz no meio daquela reclamação toda, que ele diz assim, Deus destruiu a minha família. O camarada mandou assim na canela de Deus, com vontade, 2 pés de carrinho, pá, na canela. Deus destruiu a minha família. Foi Deus. Ele só aumentava a autojustificação e a sua revolta contra Deus. E Deus, acusando que Deus era o causador dos seus problemas. Até que entra em cena um sujeito chamado Eliú. E não é à toa que o nome Eliú, em hebraico, significa Deus, meu Deus é Ele. Ou Ele é o meu Deus. O nome Eliú significa isso, e Eliú é um tipo que aponta para Jesus. É um tipo que aponta para Jesus. E Eliú, ele se revolta porque os amigos de Jó não falaram aquilo que poderia realmente consolar e confortar Jó e tirá-lo daquele sofrimento. Pelo contrário, tudo que eles falavam cada vez mais afundava Jó num buraco ainda mais fundo. Então Eliú, ele se revolta contra aquilo, e olha só o que Eliú diz. Ele começa dizendo, Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada para dizer, indignou-se. Peraí, tudo que vocês têm é experiências, tradição e legalismo? Pelo amor de Deus. E aí ele entra revoltado com aquilo, ele se indigna, e ele diz, então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou, eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que eu sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas agora eu cheguei à conclusão de que é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, é o sopro do Todo-Poderoso que dá ao homem entendimento. Sabe, há pessoas às vezes muito jovens, mas que Deus inspira e dá uma sabedoria que vai além da experiência do tempo de vivência. E há outros que têm uma vida longa, mas no final da vida ainda estão falando e fazendo besteira, que não aprenderam nada com a vida, com ninguém, nem com Deus, nem consigo próprios. Então, Eliú começa a falar isso aqui e ele diz, o homem, olha só o que ele diz para Jó, o homem, e para os amigos de Jó, o homem pode ser castigado no leito de dor, não por Deus, é claro, ele está falando da enfermidade, com seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma a sua refeição preferida. Já não se vê a sua carne, e os seus ossos que não se viam, agora aparecem. A sua alma aproxima-se da cova, e a sua vida dos mensageiros da morte. Ele descreve aqui, Eliú descreve aqui, um quadro típico. Quem já visitou um hospital, em especial a ala onde estão os doentes da oncologia, ou seja, aqueles que estão fazendo tratamento para câncer, e de repente você levou um parente, um amigo, e a pessoa chegou ali com um determinado peso, você volta um mês depois e a pessoa está consumida, as costelas, os ossos aparecendo, o rosto encovado. É isso que ele descreve aqui. É um quadro típico que ele descreve. Mas olha só o que ele diz agora. Havendo, porém, a pessoa está consumida pela enfermidade, ela está na beira da morte, ela está dando os últimos estertores de vida, mas se havendo, porém, um anjo, e esse anjo aqui não é um anjo vindo do céu com asa batendo, é um mensageiro. A palavra anjo literalmente significa mensageiro. Havendo um mensageiro ao seu lado, como mediador dentre 1000, 1000 vem com a mensagem baseada em experiência. Mas na minha experiência,
Deus não cura. Não, mas na minha experiência Deus cura. Na minha experiência os dons do Espírito já passaram. Na minha experiência acho que é para hoje. Vem gente com base na experiência, vem outro com base no legalismo, outro com base na tradição. Mas se aparece um entre 1000 que vem com esse tipo de mensagem, aparece um que vem trazer a mensagem da graça. Se aparece um que diga ao homem o que é certo a seu respeito. Eu vim aqui para te dizer que Deus te ama, que Ele se importa com você, que essa enfermidade não é disciplina de Deus, que isso é um ataque do inferno e que Deus te cura em nome de Jesus. Que você em Cristo já foi justificado. Deus te ama incondicionalmente. Quando alguém aparece e diz isso, o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável, não para lançar sobre a pessoa acusações, não para lançar sobre a pessoa condenação, mas para ser-lhe favorável e orar por ele, dizendo: Deus, poupa-o de descer a cova, porque já encontrei resgate para ele. Jesus é o resgate. Jesus já é o resgate pelos enfermos. Jesus já é o resgate pela sua vida. Jesus já pagou o preço para que você tenha uma vida abundante. Eliú traz essa mensagem de graça. Isso aqui é Antigo Testamento, mas aqui já tem uma mensagem de graça, porque esse cara, ele aponta para Jesus, e ele diz mais: então, a pessoa que ouve essa mensagem de esperança, de força, de vida, de graça, a sua carne se renova, voltando a ser como de criança, e ele rejuvenesce. E aí depois tem uma outra etapa, essa pessoa agora se levanta do leito de morte, e ela ora a Deus, recebe o seu favor, ela vê o rosto de Deus, dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Deus lhe restitui a condição de justo, e vai mais, ele diz mais, depois, agora uma nova etapa, agora essa pessoa, ela se torna uma testemunha. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele, Deus, não me deu o que eu merecia. Quando Deus não te dá o que você merece, como é que isso se chama? Graça. Caramba, no livro de Jó, no livro que as pessoas usam para trazer uma mensagem de condenação, uma mensagem de juízo, a graça se manifesta dizendo que Deus não quer nos dar aquilo que a gente merece, porque Jesus já levou o que a gente merecia, para que a gente receba o que a gente não merecia. Sabe, eu já vi pessoas orando, dizendo: Deus me deixou, então eu estou clamando igual Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Mas olha só, a pessoa não sabe nem por que Jesus disse isso. Jesus na cruz, não é que Deus tenha abandonado Jesus, mas Deus teve que virar o rosto quando viu o nosso pecado em Cristo. E Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você possamos agora clamar: Deus meu, por que me amas tanto assim? É uma substituição, Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e eu viverei para desfrutar a luz. Levante uma das suas mãos e diga isso: Deus tem me livrado, e eu viverei uma vida longa e abençoada. Aleluia! Esse é o plano e o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Aleluia! Sabe, depois de Eliú falar, agora não somente Jó para de se auto-justificar, como ele passa a ouvir a voz do próprio Deus. Até então, Jó não conseguia ouvir a voz de Deus, ele nunca tinha ouvido na verdade. Ele tinha recebido informações sobre Deus, mas ele nunca tinha ouvido a voz de Deus falando ao coração dele, falando com ele. Mas agora, depois que Eliú entra em campo, depois que aquele que aponta para Jesus entra em campo, depois que alguém traz essa mensagem de recuperação, de restauração, de vida, de salvação, de cura, ele ouve agora a voz de Deus. Depois que ele conhece a graça, agora ele consegue ouvir a voz de Deus. E olha só o que Deus fala com Jó. Jó, prepare-se como simples homem. Pare de se justificar, pare de tentar justificar os seus erros ou os seus acertos, pare de tentar provar para mim o quão bom você é, apresente-se, prepare-se como um simples homem, porque eu vou te fazer umas perguntas e eu quero que você me responda. Então, Jó, me responda, onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem é que marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Depois ele diz o seguinte: Jó, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai me condenar para se justificar? É isso que você vai tentar fazer?
ao invés de procurar em mim a resposta, porque Deus tem a resposta para o nosso sofrimento, para as nossas lutas, para os nossos problemas. Mas quando a gente fica se queixando para Ele, se queixando dEle, Deus, caramba, vamos ver, me responda aí, onde é que você estava quando eu formei o universo? Você deve saber muito, porque você está me acusando de tantas coisas. Será que você vai continuar me acusando para se justificar? Ou será que você vai agora me dar a oportunidade de eu falar com você e te mostrar a minha graça, a minha bondade, o meu amor e a minha cura, a restauração para a sua vida? Essa é a posição de um vencedor e não de uma vítima. A vítima reclama, reclama e reclama. O vencedor se humilha diante de Deus e espera que Ele mande graça suficiente para que portas se abram e ele encare a vida vitoriosa que Deus planejou antes da fundação do mundo. Amém? A autojustificação não vai levar você para lugar nenhum. Resumindo, o argumento de Deus para Jó foi simplesmente o seguinte: se você pegar tudo que Deus falou para Jó e tentar encurtar numa oração simples e curta, o que Deus estava dizendo para Jó é o seguinte: Jó, a sua justiça não conseguiu evitar o ataque do inferno. As suas qualidades e boas obras não fizeram uma barreira que impedisse o diabo de prevalecer. E esse é o problema da mentalidade do homem hoje. Gente de fora e às vezes de dentro da igreja. Ele pensa, não, mas eu não roubo, eu não mato. Não, quem precisa de Jesus é o traficante, é o viciado, é o ladrão. Eu não, porque eu sou gente boa, eu nunca roubei, nunca matei. Tentando encontrar uma autojustificativa para ter direito a uma vaga no céu. Mas o que Deus estava dizendo é o seguinte: que bom que você tem boas obras. Boas obras são importantes, mas as suas boas obras não foram suficientes, Jó, para criar uma barreira e te proteger dos ataques do inimigo. Se elas formavam uma barreira, a barreira era de areia, porque o diabo passou fácil e fez o estrago que fez na tua vida. As nossas boas obras, a gente precisa entender isso. As nossas boas obras, em muitas igrejas, ainda se entende que as boas obras são, na verdade, uma raiz, e a salvação é um fruto. Então, a raiz são as boas obras. Quanto mais boas obras eu faço, mais fruto eu vou produzir. Então eu vou conseguir arrumar uma vaga no céu por causa das boas obras. As boas obras não são uma raiz, é ao contrário. É ao contrário, a salvação é a raiz, as boas obras são o fruto. Porque eu fui salvo, eu não consigo evitar de fazer boas obras. Porque eu fui alcançado e salvo pela bondade do Senhor, então eu produzo boas obras, não para tentar impressionar a Deus ou impressionar a quem quer que seja. Eu faço isso porque essa é agora a minha nova natureza, a natureza do próprio Deus. Amém? Eu não estou tentando conquistar pontos com Deus, eu não estou fazendo boas obras. Com certeza, o evangeliquez diz assim, a linguagem, né, do evangeliquez: eu fiz uma boa obra, mais uma pedrinha na minha coroa. Botou pedrinha na coroa de ninguém. Na verdade, as obras, elas são o fruto, a consequência do real novo nascimento, e não a raiz para chegar lá. Deus estava mostrando a Jó, e na verdade a toda a humanidade. Lembre-se que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, que antecede a Moisés e a lei, que antecede ao próprio Abraão. Então não foi um livro escrito para o povo de Israel, é um livro escrito para toda a humanidade. O que Deus estava dizendo para Jó e para toda a humanidade é que confiar nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos para agradar a Deus, ou pensar que tais coisas abrem caminho para o céu, é uma ilusão construída pelo próprio diabo. É uma mentira que vem do quinto subsolo, sexta porta à esquerda. Secretaria de falsas obras. O diabo, ele tenta convencer a pessoa: não, se você não rouba, não mata, você anda na linha e tal, você não mente, você não adultera, você já tem uma vaga no céu. Mentira! Jó era um camarada que tinha todas essas boas obras. E é aqui na resposta de Deus para Jó que a gente começa a entender por que Deus permitiu esse ataque diabólico na vida daquele homem. É agora que a gente começa a entender, porque essa era a única maneira que Deus tinha para mostrar a Jó que a autojustificação é um baita, um grande engano. Um baita de um engano. Era a única maneira que Deus tinha. Se Deus enviasse um anjo, Jó não ia compreender. Deus precisou mostrar na prática para Jó que não tinha ainda o sangue de Jesus para proteger e guardá-lo. Deus teve que mostrar na prática: Jó, a tua autojustificação não te protegeu do ataque do diabo e não vai te trazer para viver eternamente comigo. Você precisa de mim. É isso que Deus estava falando para Jó.
O que você precisa não é de boas obras, você precisa é de mim na sua vida. Jó era temente a Deus, mas os seus discursos mostraram que ele não confiava em Deus. Ele confiava nas suas boas obras. Ele não confiava em Deus. Ele confiava em si mesmo, nas suas boas obras, naquilo que ele fazia, achando que com isso ele ia conquistar a vida eterna. Mas você reparou que a história de Jó mostra para nós, mais uma vez, que o diabo é um grande perdedor? Que ele passou pelo que passou, mas que no final houve uma guinada, houve uma virada, e o diabo saiu perdendo mais uma vez. Você consegue entender que isso dá para você uma dica de que, ainda que você esteja passando hoje por luta, sofrimento, dificuldade financeira, problema na família, esse teu problema tem hora e dia para acabar, e que no final o diabo vai sair envergonhado e você vai sair vitorioso, se você se posicionar como vitorioso e não como vítima. Se posicionar como vítima é retardar o trabalho de Deus na sua vida. Você está segurando, impedindo que Deus faça logo aquilo que Ele quer fazer hoje. Libera Deus, se posiciona, eu não sou vítima, eu não estou mais acusando o Estado, o governo, pai, mãe, eu agora sei, Deus está no controle da minha vida. E se o diabo prevaleceu até hoje, é hoje que essa prevalência acaba. Daqui para frente, eu me posiciono de cabeça erguida, peito levantado, e eu vou marchar com dignidade, porque o meu Deus é por mim, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém? É uma postura que eu tenho que ter diante da vida. Tudo que você precisa para andar em vitória é se aproximar de Deus em humildade, crendo nele como seu justificador, e não achando que em você há algum tipo de mérito que te qualifique. É só isso que Deus espera de nós. Um coração simples e humilde para reconhecer que Ele é o nosso justificador, que Ele é a fonte da nossa vitória. Ouça isso aqui. Se você estiver diante de Deus como seu juiz, isso é uma boa mensagem para o pessoal que vem com esse papo. Deus é amor, mas Ele também é justo, Ele é juízo, Ele é justiça. Se você se posiciona diante de Deus como seu juiz, você não poderá ser salvo. Ninguém prevalece, ninguém permanece. Ninguém. Mas em compensação, se você estiver diante de Deus como seu justificador, você não poderá jamais ser condenado. O que você prefere? Se posicionar diante de Deus como seu juiz ou como seu justificador? É uma escolha que a gente tem que fazer. Então, depois que Eliú se apresenta como intercessor, como mediador, como um tipo de Cristo, como aquele que traz a verdade, não simplesmente a experiência, a tradição e muito menos o legalismo, Deus se revela a Jó. E é legal que quando você olha isso aqui, se você lê o capítulo 42, que é o capítulo final de Jó, a Bíblia mostra para nós que depois que Deus se revelou a a perspectiva de Jó muda completamente a respeito da vida, a respeito de Deus e a respeito dele próprio. A perspectiva dele muda completamente quando Deus se apresenta e se revela a Jó. E mais, quando Deus se revela a Jó, ele recebe o dobro de tudo que ele havia perdido. A gente pensa, e ouve muita gente pregando, dizendo que Jó recebeu o dobro de tudo quando ele começou a orar pelos seus amigos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Leia o capítulo 42 e você vai ver que Deus deu o dobro de tudo quando ele entendeu a revelação de quem Deus é. Na verdade, se você ler o capítulo 42, você vai ver uma coisa muito interessante. Deus realmente deu o dobro de tudo que Jó havia perdido, mas Deus também falou com os amigos dele, aqueles 3 caras, Deus também falou com os 3. Sabe o que Deus falou para os 3? Deus falou com Jó, não é? Deus falou com os outros 3 também. O que Deus falou com eles? Deus disse o seguinte: olha, vocês vão pegar, vocês 3, vocês vão pegar 7 bois, 7 novilhos, 7 carneiros, vocês vão pegar esses 14 animais, vão levar até Jó. Jó vai sacrificar esses animais por vocês em holocausto, ou seja, uma oferta queimada, que aponta para Jesus. Ele vai oferecer esse sacrifício por vocês, e depois ele vai orar por vocês. Porque se Jó não fizer esse sacrifício por vocês e não orar por vocês, eu vou passar o rodo em vocês 3. Porque vocês só falaram bobagem a meu respeito para ele.
Então a batata de vocês está assando, o filme de vocês está queimadíssimo aqui em cima, então vocês precisam de um sacrifício que libere vocês desse perrengue que vocês arrumaram para vocês mesmos. E aí eles vão a Jó, humildemente, cada um fica levando os 7 bois, 7 novilhos, 7 carneiros. Agora Jó, que havia recebido Eliú como um intercessor, agora Jó se torna um intercessor. Até então, aquele que apontava para Jesus na história de Jó era Eliú. No capítulo 42, quem se torna um tipo de Jesus é o próprio Jó, que agora sacrifica pelos seus amigos, ora por eles, Deus dá a ele o dobro de tudo o que ele havia perdido. O dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. Porque Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus bom. Você consegue entender que essa mensagem de autojustificação, ela não conduz a pessoa para um lugar de vitória? Você está conseguindo entender isso hoje? Essa mensagem de autojustificação, essa mentalidade de coitadismo, não leva ninguém para lugar nenhum. E quando você cultiva essa mentalidade, não, mas a gente precisa, pastor, de alguém que nos exorte, que fale do pecado, para que a gente possa confessar. Meu irmão, você pode chegar para o sujeito que está envolvido no pecado e dizer toda a verdade clara na cara dele. Você é um adulto safado, adúltero safado. Vou falar na sua cara, adúltero safado. Se você não se arrepender, olha, em 3 dias o Senhor vai te levar. Você pode dizer o que você quiser. Se ela não tiver um encontro chapado de frente com Deus, ela não vai mudar, ou ela vai mudar temporariamente. Temporariamente, mas voltar a ser o que ela era é só uma questão de tempo, porque se ela não tem ainda Jesus, a natureza pecaminosa puxa ela de volta para as mesmas práticas. Mas se você nasceu de novo, ninguém precisa explicar para você o que é pecado. Nem o Espírito Santo precisa te convencer do pecado. Sabe, quando eu me converti, eu tive um encontro chapado de frente com Deus. Não precisou ninguém, pastor, diácono, presbítero, não precisou ninguém chegar para mim para dizer: meu jovem, vejo que você é novo na igreja. Eu já sou uma pessoa mais experiente, já estou há 30 anos aqui servindo nesta igreja. Estou vendo que você é uma pessoa ainda inexperiente, se converteu na semana passada, então olha só, já vou te dizer logo de cara, você, a partir de agora, na sua conversão, você não pode mais fumar maconha. O quê? Ninguém tinha me avisado. Você também não pode mais cheirar cocaína. Rapaz, eu não sabia, o senhor reparou que eu estava assim ligadão no louvor? Porque eu vim cheirado para o culto, eu vim para o culto cheiradão. Eu não sabia. Eu não estava sabendo disso. Que bom que o Senhor me alertou. Não precisou ninguém chegar para mim para falar nada. Não precisou ninguém chegar para... Você sabe que no dia que eu tive esse encontro com Jesus, Deus falou comigo. Você sabe o que Deus falou comigo? Pastor, já sei. Eu olhei para você e falei assim: safado, sem vergonha, maconheiro desgraçado. Eis que agora tu vais mudar. Te ajoelha, confessa. Confessa tudo aí. Não. Você sabe o que Jesus falou comigo? Ele falou para mim assim, calmo e suave: não precisa falar nada, já está tudo compreendido, está tudo perdoado, está tudo resolvido. Sabe, Deus me deu uma experiência que eu fui para o alto, eu vi a minha vida de cima, e eu comecei a entender, de repente eu vi pai, mãe, família, sociedade, todo mundo, e eu comecei a entender que todo mundo que eu acusava de serem os causadores dos meus problemas, dos meus traumas, das minhas deficiências, eles eram tão vítimas do diabo quanto eu. Eu olhei e falei: caramba, o diabo montou um circo e todo mundo entrou na pilha, ninguém reparou. Por isso que Deus perdoa a todos, e por isso que Deus pede a mim que perdoe a todos também, porque todos eles foram tão vítimas quanto eu. Quando você cultiva a mentalidade de coitadismo, não, porque ele fez, o outro fez, e eu mereço ser compensado por isso. Você não merece nada em Cristo, você recebe exatamente o que você não merece, muito mais do que você poderia pedir ou imaginar. Ele quer te dar, não porque você merece, não como uma compensação pelo que você sofreu ou pelo que você passou, mas porque Ele é bom demais e traçou um plano para a sua vida antes da fundação do mundo. Deus não tem nada para te compensar. Deus me livre de me dar apenas coisas para compensar os meus problemas do passado. Eu não quero que Ele me compense de nada, porque o que Ele tem para mim é muito mais, é muito maior, é muito melhor do que uma mera compensação. Eu não quero um bolsa Deus, eu quero é Deus. Aleluia. Eu não quero uma cota para entrar no céu. Eu quero é saber que em Cristo eu sou salvo e ponto final. Eu não estou dependendo de cota para entrar no céu.
Cota salvação, estou direito, hein? Sofri muito na vida, tenho direito à cota salvação. Não é nada disso. Eu preciso entender que Deus me ama, que Deus te ama incondicionalmente. Sabe, essa mensagem choca os ouvidos dos religiosos. Faz com que eles sintam coceira no espírito, que eles se revoltem, que se chateiam. Por quê? Porque o diabo, ele não consegue, de maneira nenhuma, entender o amor e muito menos aceitar a graça. Ah, não, é muito fácil isso, né? O quê? É assim? É mole desse jeito? Deus perdoou? Acabou? Acabou? Não, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, tem que carregar pedra nas costas, tem que pagar o preço. Então Jesus não fez nada. O trabalho de Jesus foi em vão. Quer dizer que ele pagou o preço que pagou, mas foi só uma parte. O resto é contigo? Não, o que ele fez foi um trabalho completo e pleno para dar a você exatamente o que você não merece. O que você e eu merecíamos era uma cruz. O que você e eu merecíamos era flagelo. O que você e eu merecíamos eram ofensas, era a morte. E ele sofreu no nosso lugar para que você e eu recebamos o que ele merecia. Uma vaga no céu, um lugar sentado ao lado de Deus Pai por toda a eternidade. Ser tratados nesse mundo não como príncipes e princesas, mas como reis e rainhas. Reinar em vida. É isso que ele reservou para mim e para você. Você e eu merecemos isso? Longe disso. Mas o que ele reservou para mim e para você é muito mais do que uma compensação, é muito mais do que a gente poderia pensar ou imaginar. O que ele reservou para nós é um plano que não pode ser frustrado. Jó disse isso para Deus: Senhor, eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Sabe, eu queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse isso: Senhor, eu sei disso. Pai, eu sei disso. Os teus planos não podem ser frustrados. Meu irmão, ouça isso. O diabo pode pular, gritar, sambar, rolar no chão, mas ele não pode impedir que os planos que Deus tem para a sua vida sejam frustrados. Em nome de Jesus. Amém? E os planos que ele tem para você são planos fantásticos, de coisas boas, de coisas maravilhosas. Assuma uma mentalidade nova. Diga: eu sou mais que vencedor. Sabe, acorde de manhã, pela segunda, na terça, na quarta, acorde dizendo: eu sou mais que vencedor. Sabe, é difícil, porque o diabo quer te levar para o coitadismo. Ah, eu sou mais que vencedor. Ah, Deus, está tão longe, meu Pai, tem misericórdia. Sabe, e aí você começa a orar: ah, Deus meu, por que me abandonaste? Não. Deus, Ele é contigo, hoje, amanhã e sempre até a consumação dos séculos. Amém?